Hum, hum. Olá, cadê a câmera? Aqui a câmera, achei. Olá, depois de 1 bilhão de anos desde o último vídeo, foi um vídeo bem, como que eu posso dizer, íntimo, assim, talvez. Voltamos à programação normal, eu quero falar de um negócio que tá me incomodando desde semana passada. Semana passada, o presidente fez a live que ele finalmente disse que ia fazer, né? E que ele iria revelar a falcatrua da urna eletrônica. E depois de um longo monólogo de 40 minutos sobre si mesmo, falando como ele é o representante máximo do povo dentro do sistema político brasileiro, e de quase chorar, ele quase chorou ao vivo ali. Faltou um chorinho, confesso, fez falta, pra dar um pouco mais de, sabe, aquele ar de estou sendo perseguido. Mas enfim, falando de coisa séria agora. Voto impresso, qual que é o negócio? Tem muita discussão sobre o voto impresso e boa parte dessa discussão é baseada em ruído. Por que ruído? Porque não existe um projeto per si, sabe? Não existe um projeto escrito, divulgado, do que seria o que o governo propõe esse voto impresso. Porém, eu vou emitir opiniões aqui baseadas no que foi apresentado pelo próprio presidente. Então, acredito que se fosse rolar alguma proposta de PEC de voto impresso ou algo do gênero vindo do presidente, porque assim, tem outras PECs de voto impresso já que a base do governo já propôs algumas vezes no Congresso, mas nunca foi colocado em pauta para votação. E se foi, não foi adiante. Mas eu vou falar baseado no que foi apresentado na live da última quinta-feira, que foi dia 29 de julho, tá? Então, primeiro vamos a definir, né? Como é que foi definido que seria o voto impresso. O voto impresso, de acordo com um videozinho muito bonito, parecia um desenho animado do Cartoon Network, que foi mostrado, mostrava que o voto impresso você teria a urna normal, a urna eletrônica, mesma coisa, e ao selecionar, colocar o número e confirmar a primeira vez, ela iria imprimir uma cédula. E aí nessa cédula iria imprimir, pelo que pareceu no desenho, a foto e os dados da pessoa que está recebendo o voto, ou seja, do candidato, tá? E nessa cédula não iria ter nenhuma outra informação além disso. Ia ter, obviamente, tipo, hora do voto, data do voto, provavelmente informações sobre qual urna esse voto foi gerado e provavelmente a sessão onde esse voto foi gerado. Ou seja, não foi apresentado, não foi dito, informado, e por mim acho que isso fica subentendido, que haveria qualquer forma de se linkar voto a votante, ou seja, a cédula não iria exibir dados de quem fez aquele voto. Então, se eu, Ronaldo, vou lá e voto no meu candidato, vai aparecer o candidato que eu votei na cédula, onde eu votei, que horas eu votei e de qual urna eu votei. Mas não vai dizer que fui eu que votei naquela pessoa. Segundo ponto, o voto seria impresso e a própria impressora, no movimento, né, de imprimir o papel, de imprimir a cédula, depositaria a cédula na urna, que assim como numa urna física, né, não na urna eletrônica, numa urna física onde a cédula fica, e eu como eleitor, não teria acesso à cédula física, nem antes, nem durante, nem depois da votação, e essa urna física seria lacrada e só seria acessada, só seria acessada em caso de recontagem, caso fosse necessária uma recontagem. Os votos físicos seriam comparados com os votos registrados eletronicamente na urna eletrônica, na hora da apuração. Hoje a apuração funciona da seguinte maneira. Um flashcard, uma espécie de cartão de memória, é retirado da urna, é levado para o Tribunal Regional Eleitoral. De lá, eles fazem a leitura dos dados e mandam para o servidor principal do TSE. Então, até o momento de ser publicado os resultados, não há contato com a internet. Então, a urna não é conectada à internet, então não dá para falar, eu vou hackear a urna aqui, vou com o meu casaquinho
colocar meu capuz, ficar do lado de fora da sessão eleitoral, do colégio eleitoral, e vou hackear a urna. Não existe isso. A urna não é conectada à internet. E o único contato com a internet é já no final, depois que os votos já são apurados. Então, tipo, o TSE já recebe os votos apurados. Os votos não são apurados no processo de enviar, então não tem como ser interceptado. Modificado durante a interceptação. Interceptado tem como ser. Então a ideia é basicamente essa. Então, o porquê que é importante a gente ter bem definido e ter uma noção muito boa de como que é o processo. Porque, apesar de eu ser veementemente contra o voto impresso, e eu vou explicar porquê, essa parada de que, vão pegar, o voto impresso vai voltar ao voto cabresto, a gente não vai ter acesso à cédula. Então, o que significa que não existe essa narrativa de que eu vou votar, pegar um comprovante dizendo em quem eu votei, e alguém vai me coagir a mostrar em quem eu votei. Não existe isso. O que existe hoje, e que vai continuar existindo mesmo que o voto seja impresso, é a pessoa que pega o celular, eu não sei onde está meu celular, mas é a pessoa que pega o celular e tira a foto do voto. Mas hoje as pessoas já fazem isso. Esse tipo de coerção já existe. Já existe o caso da pessoa que mora em área de milícia, por exemplo, e é coagida a votar para vereador, para deputado estadual ou até para deputado federal. Um miliciano da região que é controlado pela milícia e é obrigado a tirar uma foto e mostrar. Só que, tipo, isso é crime. Isso é literalmente crime. O voto é secreto e você não pode tirar foto do seu voto, nem do processo de votação, nem tirar foto nem filmar. E o voto impresso não vai mudar absolutamente nada a respeito disso, nem pra melhor nem pra pior. Porque nada impede, o cara tá lá na urna, é protegido, o cara tá lá, ele pode pegar o celular e tirar foto. Então, o voto impresso não muda isso, não piora a situação, não melhora a situação nesse caso de coerção e coação. O meu problema, minha queixa com o voto impresso é a seguinte. O argumento do voto impresso é permitir que não hajam divergências entre a pessoa que eu estou inserindo, o voto que eu quero fazer de fato na urna e o voto que a urna está registrando. Ou seja, houveram muitas alegações em 2018, não só em 2018, mas em alguns outros anos também. Houveram muitas... Eu sempre tenho dúvida se houveram é uma palavra que realmente... Ou se houve alegações. Houveram. Vai ficar houveram, tá? Se for houve, alguém me corrige. Houveram alegações, não só em 2018, mas nos anos anteriores também, de que as pessoas votavam. Então, por exemplo, digamos que eu queira votar no Ciro Games. Ciro Games, gamer da galera jovem, skatista. Quero votar no Ciro Games. Qual que era o número do Ciro? Era 12, né? Então, se eu digamos que eu apertava 12 lá, e ao invés de aparecer a foto do Ciro Gomes, aparecia, sei lá, Lula. E aí eu falo, a urna tá fraudada. Aí nós temos que levar em consideração algumas coisas. Boa parte das alegações que ocorreram desse tipo de problema em 2018 foi erro humano. E quando eu falo erro humano, por que erro humano? Significa o seguinte. Em 2018 nós tivemos eleições para governador e para presidente. Tinha gente que, não sei se não sabia ou não tinha interesse em votar para governador. E a ordem do voto é governador primeiro, depois presidente. E aí, a pessoa, sei lá, morava no Pará e queria votar em Bolsonaro. E aí apertava 17 e não aparecia Bolsonaro, aparecia como nulo. Só que ele tava votando pra governador. Então, tipo, claro que vai aparecer nulo. O Bolsonaro não tá se candidatando a governador. E o PSL naquele estado não tinha candidato a governador. Então 17 ia dar como voto nulo, porque na urna, se você digita um número que não tá registrado a nenhum candidato, que não tá atrelado a nenhum candidato registrado, é considerado voto nulo. Que é, por exemplo, uma forma de anular é 00, porque não tem partido com o número 00. O segundo problema, que é o segundo caso, que é a alegação de fraude, que é o código-fonte da urna ser modificado de forma a eu votar no Ciro Games, eu digitar lá 12, aparecer a foto do Ciro Games, eu confirmar, mas o voto registrado ser para outra pessoa e não Ciro. Esse é o outro argumento. E isso é algo que realmente pode acontecer. Só que isso não é um problema da urna em si. Veja bem, não é um problema da urna. Não é um problema de segurança da urna no processo de votação. Isso também é um problema inerente ao ser humano. As urnas, elas saem todas do TSE, né, com o mesmo código,
Porém, de acordo com o próprio relatório que o Bolsonaro apresentou, da investigação da Polícia Federal, que comprovou que houve manipulação em algumas urnas, eu não lembro se foi especificamente na de 2018 ou se foi na de 2014, mas comprovou que algumas poucas urnas foram manipuladas, existe algo chamado log. O log em um sistema é literalmente o registro, sabe? Tipo, tudo que você mexe... Sabe quando você está editando um texto no Word e aparece lá, modificado pela última vez em tal data? Isso é um log. No log das urnas foi apurado de que realmente a urna tinha sido manipulada depois que ela saiu do TSE. E eu te pergunto, o voto ser impresso impede que em algum momento uma pessoa ou um grupo de pessoas mal intencionados manipule a urna antes do processo de votação? Absolutamente nada. Isso aqui é uma situação que a gente está lidando de confiar na urna e nas eleições enquanto instituição do sistema democrático. A gente não pode viver a nossa vida, de dar direcionamento à nossa vida, partindo do pressuposto que tudo é uma grande manipulação, senão a gente não vive. Quer ver um exemplo? Motorista de ônibus. Você pega ônibus, não sei, se você tem carro, sei lá. Eu baguncei meu cabelo. Você pega ônibus. O que te faz ter a tranquilidade de que você vai subir naquele ônibus, sentar na cadeira e descer no destino desejado, é a confiança de que o motorista que está ali sentado vai dirigir e seguir o itinerário do ônibus. A sociedade funciona baseada num sistema de confiança. Se você não confia em absolutamente nada nem ninguém, mesmo tendo plena noção de que as pessoas podem agir de forma diferente em situações diferentes, eu posso acordar num dia, ir pro trabalho, pegar um ônibus e o motorista falar: hoje eu vou tirar o ônibus ali na ribanceira, ali na curva do contorno e jogar todo mundo no mar. Porra, pode. Mas eu vou me impedir de viver e nunca falar que nunca mais vou pegar ônibus porque eu sei que essa possibilidade, mesmo que mínima exista, é o mesmo caso da urna. A urna é manipulável? Sim. O resultado das eleições foram manipulados? Não. São coisas completamente diferentes. Porque você dizer que o resultado todo das eleições foram manipulados é você assegurar de forma com uma certeza impossível de se ter, de que todo o país, todas as urnas de todo o país foram adulteradas. E isso é algo que é verificável. Isso é algo que é verificável. Se atingir um índice lá de urnas que foram manipuladas, acusem no log lá que as urnas foram manipuladas, se atingir um índice mínimo, porra, foi mal o palavrão, mas é porque é um negócio revoltante. Mas se chega a um ponto desse, tem que fazer eleição de novo. Só que isso nunca aconteceu. Nunca chegou a um nível de que a quantidade de urnas chegou no threshold, chegou numa quantidade mínima que fosse considerado que as eleições como um todo estão sendo fraudadas. Existe uma diferença muito grande entre uma sessão de um colégio eleitoral de uma cidade de 15 mil habitantes ter sido adulterada e todas as urnas do Brasil terem sido adulteradas. E o voto, beleza, o voto é impresso, e aí faz o quê? Votei no Ciro Games, mas apareceu o voto lá pro Lula no papel. Vai fazer o quê? Vai anular todos os votos da sessão? Vai fazer os votos tudo de novo? Por conta de uma sessão? De uma cidade inteira? Vai convocar eleições novamente? Então, tipo, é uma questão de que é um diálogo, é uma argumentação que não é palpável, não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Você colocar em xeque todo o processo de votação, todo esse curto. A democracia brasileira tem pouco mais de 30 anos. É recente a nossa história democrática. Deu muito trabalho para chegar num sistema que funcione bem e que a gente consiga, sim, verificar fraude. Se você acha que tem fraude, você como pessoa física, você não precisa ser advogado, você não precisa ser político nem super influente, você pode convocar um grupo de pessoas e solicitar ao TRE para fazer a avaliação dos logs para verificar se houve adulteração. E não. Até hoje não teve caso de ter que anular um resultado de eleição no Brasil. E com ou sem papel isso não vai mudar.
Eu tô sendo muito sincero com você. Com ou sem papel isso não vai mudar. Pode ter o voto impresso. Se imprimir divergente, o voto não vai valer. Vão lacrar a urna e vai interditar a sessão. E aí ninguém mais vai votar. E isso é até pior, porque se você tiver... se seu candidato aí, por exemplo, Bolsonaro estiver correndo em 2022, e digamos que, sei lá, um dos maiores colégios eleitorais de São Paulo, alguém acusa a urna com voto impresso de estar adulterada, e se constate que está adulterada, e aquele seja um colégio de maioria bolsonarista, ele vai perder uma quantidade considerável de votos. E eu entendo a argumentação de que ele quer passar a ideia de que ele não liga se ele vai ganhar mais ou perder votos e que ele só quer uma eleição justa, mas a gente não vai alugar absolutamente nenhum, além e ainda tem esse detalhe, além do custo multimilionário, para não dizer bilionário, né, porque a gente sabe como é que são as licitações de coisas públicas aqui no Brasil, para imprimir um papel que não vai trazer absolutamente segurança alguma ao processo democrático. Nos Estados Unidos, ano passado, nós tivemos eleições presidenciais. O voto nos Estados Unidos é misto, né? Nós temos voto tanto eletrônico quanto o voto analógico, mas ambos utilizam urnas físicas. Se você mora num estado que usa o voto analógico, você preenche a sua cédula e deposita a cédula numa urna. E aí tem estados que esse voto é feito manualmente, há uma conferência, e tem estados que esse voto é contado eletronicamente. E tem estados que usam o sistema híbrido, que é como Bolsonaro quer fazer no Brasil, que você vota eletronicamente, uma cédula impressa, e a cédula é depositada e contada junto ao seu voto eletrônico. E o que é que aconteceu? Vocês lembram o que é que aconteceu durante todo o mês de outubro, novembro? Todo mês de novembro nas eleições americanas. Todos os dias, Donald Trump acusava de fraude. Que tinham cédulas a mais, que cédulas sumiram, que gente morta preencheu cédula. Então, assim, você consegue perceber que não tem absolutamente nada de diferente do que pode vir a ocorrer, mesmo que a gente tenha voto impresso. A acusação de fraude pode ocorrer, o voto pode ser uma coisa que sai da mente da pessoa e vai direto pro TSE. Vai ter questionamento sobre o resultado da eleição. Sempre porque política é disputa de poder e a parte que perde nunca quer perder. Então se usa dos argumentos mais absurdos, né, pra naquele momento, né, em que você perdeu a sua oportunidade, né, de se manter no poder, ou de ter acesso ao poder, de se questionar. E aí falam muito, o Aécio em 2014 não aceitou o resultado das eleições. Sim, mas o que é que o Aécio falou mês passado agora sobre isso? O cara falou que ele não aceitou o resultado das eleições porque ele não aceitava que ele tinha perdido, porque pra ele ia ganhar. Mas ele falou que teve fraude nas eleições? Não falou que teve fraude nas eleições. E o cara tá vivendo bem com isso, a vida seguiu dele, a vida do cara seguiu, ele não tá até hoje aí no Twitter falando que teve fraude em 2014. Enfim, basicamente isso é o que eu sumarizo daquela live de quase 2 horas, uma live bem atípica do presidente, endereçando essa questão do voto impresso. E repito o que ele mesmo falou. Ele não tem provas de que as eleições foram fraudadas. Ele trouxe provas de que a urna pode ser fraudada, mas que as eleições foram fraudadas ele não teve prova. E é isso, pra mim, voto impresso não faz sentido. Se quiserem fazer, podem fazer, não vai mudar absolutamente nada, não vai adicionar segurança nenhuma, vai ser um gasto desnecessário e vai aumentar a quantidade de acusações de fraude, né? Então é isso, eu vejo vocês no próximo assunto aí que surgir, que eu senti a necessidade de precisar esclarecer ou trazer minha opinião. Então eu fico nessa, até mais.